Luciano Hang decidiu fazer um teste social com seus funcionários, mas o resultado disso foi surpreendente até mesmo para ele. Antes de começarmos essa história, vamos conhecê-lo um pouco mais. Luciano Hang. Esse nome é sinônimo de sucesso, inovação e uma trajetória marcada pela persistência. Empresário visionário, dono da gigante Havan, um império do varejo brasileiro que desafia crises e cresce ano após ano. Mas quem é esse homem por trás das estátuas da liberdade que decoram suas lojas? Nascido em Brusque, Santa Catarina, Hang começou sua carreira de forma humilde. Filho de operários têxteis, desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo. Com visão estratégica e uma determinação inabalável, fundou a Havan nos anos 80 e a transformou em uma das maiores redes de varejo do país. Luciano não se destacou apenas pelo sucesso empresarial. Seu nome é associado a patriotismo, valores familiares e a luta pelo crescimento do Brasil. Seu jeito irreverente, a forma como se comunica diretamente com o povo e sua dedicação ao trabalho fazem dele uma figura admirada por muitos. Além de empresário, ele é um homem de caráter. Defensor da meritocracia, acredita que o esforço e a honestidade são os pilares que sustentam qualquer grande empreendimento. Ele é exigente, mas justo. Cobra resultados, mas também valoriza quem se dedica. Em todas as suas entrevistas, uma mensagem é clara. O Brasil só cresce quando seus cidadãos trabalham com dignidade e respeito. Mas será que todos os seus funcionários compartilham dessa filosofia? Será que aqueles que vestem o uniforme da Havan realmente carregam os mesmos valores do patrão? Luciano Hang decidiu descobrir a resposta por conta própria. Na calada da noite, sem que ninguém soubesse, Luciano Hang colocou um plano em ação. Em uma de suas lojas, decidiu testar seus próprios funcionários de uma maneira inesperada. Ele trocou seu terno impecável por roupas velhas e rasgadas. Com cabelos desgrenhados e a barba por fazer, se transformou em um homem irreconhecível. Agora ele não era mais Luciano Hang, o empresário bilionário. Ele era apenas mais um desconhecido, um homem sem recursos, um mendigo à procura de ajuda. A estratégia era simples: se passar por um morador de rua, entrar em sua própria loja e observar como seus funcionários o tratariam. Será que seriam gentis ou o expulsariam sem piedade? O plano começou numa manhã movimentada. Hang entrou discretamente por uma das portas da Havan. Sua aparência despertou olhares curiosos. Alguns clientes o encaravam com desconfiança. Outros desviavam o olhar. Mas o que realmente importava era a atitude dos funcionários. Assim que entrou, foi abordado por um segurança. "O senhor precisa de alguma coisa?" perguntou o homem com um olhar analítico. Luciano, com voz cansada, respondeu: "Eu só queria descansar um pouco. Tá muito calor lá fora." O segurança hesitou. Olhou para os lados, verificando se algum gerente estava por perto. Ele sabia que a Havan era um local de atendimento ao público, mas também havia regras. Ainda assim, tomou uma decisão. "Pode ficar aqui um pouco, mas não crie problemas, tá bem?" Hang agradeceu e se dirigiu a um canto discreto da loja. Ele queria ver até onde a bondade dos funcionários iria. Minutos depois, uma jovem vendedora se aproximou. "O senhor está bem?" "Só estou cansado, minha filha." "Não como desde ontem", respondeu Hang, encenando com perfeição. A moça hesitou, olhou ao redor e então fez algo inesperado. Pegou um pão de sua bolsa e entregou a ele. "Eu trouxe para mim, mas o senhor precisa mais do que eu." Hang pegou o pão com as mãos trêmulas e agradeceu baixinho. No fundo, sua emoção era real. Ele continuou sua experiência. Passou pelo caixa, pediu informação no balcão e até fingiu precisar de ajuda para carregar um saco pesado. Em todas as situações, os funcionários demonstraram empatia. Ninguém o expulsou. Ninguém o destratou. Pelo contrário, receberam-no com respeito e até carinho. Luciano Hang, o mendigo improvisado, começava a perceber que talvez tivesse algo ainda mais valioso do que uma empresa de sucesso. Um time de pessoas de bom coração. Mas a experiência ainda não havia acabado. Luciano Hang, ainda disfarçado de mendigo, caminhava lentamente pela loja, observando cada detalhe. O teste que havia planejado estava funcionando melhor do que imaginava, mas ele queria ver até onde ia a paciência e a bondade de seus funcionários.
Seriam eles bons apenas nas pequenas interações? Ou manteriam a gentileza mesmo quando ele ultrapassasse certos limites? Decidiu então elevar o nível do desafio. Ele se dirigiu a um setor de roupas e pegou uma camisa nova, segurando-a com um olhar incerto, como se estivesse realmente considerando vesti-la. Uma funcionária que dobrava algumas peças próximas percebeu sua hesitação. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou com um sorriso amigável. Hang olhou para ela com olhos cansados. Eu só queria algo limpo para vestir. Essa aqui tá muito velha." A funcionária hesitou. Ela sabia que a loja não podia simplesmente oferecer mercadorias de graça. Mas em vez de dispensá-lo friamente, ela disse: "O senhor quer experimentar essa camisa? Eu posso ajudá-lo." Luciano percebeu que a funcionária não estava ignorando as regras, mas sim tentando encontrar uma forma humana de lidar com a situação. Ele aceitou a oferta e foi levado ao provador, onde por um momento se viu diante do espelho. Era estranho. Há poucas horas, ele era um dos homens mais ricos do país. Agora, encarava sua própria imagem transformada em um homem sem recursos, um desconhecido qualquer. O disfarce não era apenas físico, mas psicológico. Ele vestiu a camisa nova, sentindo o tecido limpo contra sua pele. Saiu do provador. A funcionária sorriu. "Ficou boa", Luciano assentiu e fingiu um certo constrangimento. "Eu não tenho dinheiro." A funcionária, surpresa, olhou para os lados, claramente em conflito. "Eu não posso simplesmente dar uma peça da loja." Luciano baixou a cabeça, fingindo frustração. Tudo bem, moça, eu entendo." Mas antes que ele pudesse sair, outro funcionário se aproximou. Um rapaz de uniforme azul que parecia ter ouvido a conversa. "Eu posso pagar essa camisa para o senhor", disse ele, tirando discretamente o dinheiro da própria carteira. Luciano ficou sem palavras. Não esperava que alguém realmente fosse se dispor a gastar o próprio dinheiro para ajudá-lo. "Por quê?" perguntou ele surpreso. O rapaz sorriu. "Minha mãe sempre disse que ajudar os outros nunca é desperdício. Se o senhor precisa mais do que eu, então está tudo certo." Hang aceitou o presente, fingindo uma grande emoção. Mas no fundo, ele estava verdadeiramente emocionado. O experimento estava tomando proporções que ele não imaginava. Depois de receber a camisa, Luciano decidiu elevar ainda mais o nível do teste. Ele precisava ver como os funcionários reagiriam em uma situação mais delicada. Dirigiu-se ao caixa e entrou na fila. O atendente olhou para ele com um certo desconforto. "Senhor, o que deseja?" "Eu só queria saber se posso pagar essa camisa depois." "Eu arranjo um jeito. Prometo." O atendente hesitou. "O senhor pode pagar de alguma forma? Cartão, dinheiro, Pix?" Luciano Hang negou com a cabeça. "Não, filho. Mas prometo que volto amanhã e pago." Nesse momento, a supervisora da loja, uma mulher de olhar atento, aproximou-se. "Está tudo bem aqui?" O atendente explicou a situação e a supervisora olhou para Hang com um misto de desconfiança e curiosidade. "O senhor não pode sair com a mercadoria sem pagar", disse ela de forma educada, mas firme. "E se eu prometer que volto amanhã?" A supervisora sorriu, mas seu tom era gentil e realista. "Infelizmente, não trabalhamos assim." Luciano Hang ficou em silêncio por um momento, esperando ver se alguém tomaria alguma atitude. Foi então que a jovem vendedora que havia lhe dado um pão mais cedo apareceu. "Eu pago para ele", disse ela. A supervisora arregalou os olhos. "Você tem certeza?" A funcionária assentiu. "Sim, ele precisa mais do que eu." A supervisora analisou a situação por um instante e, em seguida, assentiu. "Tudo bem." Luciano Hang recebeu a camisa e mais uma vez fingiu emoção. Mas no fundo, ele estava realmente tocado. Naquele momento, ele percebeu algo valioso. Sua empresa não era apenas um império do varejo. Era um ambiente onde valores humanos ainda existiam. E essa era a verdadeira riqueza. Luciano Hang, ainda disfarçado de mendigo, sentou-se em um banco próximo ao caixa. Seu coração estava acelerado. Não porque seu plano estava dando certo, mas porque ele percebeu algo que nunca esperava. A bondade genuína de seus funcionários. A funcionária que lhe dera o pão, o rapaz que pagou por sua camisa, o segurança que lhe permitiu descansar um pouco dentro da loja. Cada um deles demonstrou que dentro da Havan não eram apenas funcionários.
Eram pessoas de bom coração, que tratavam os outros com dignidade e respeito, sem saber que estavam sendo testados. Mas agora chegava o momento final. Luciano respirou fundo. Estava na hora de revelar a verdade. Ele se levantou devagar e caminhou para o centro da loja. Os clientes olhavam curiosos, alguns ainda desconfiados da presença do mendigo no local. Os funcionários continuavam trabalhando, sem perceber que aquele homem de roupas sujas estava prestes a mudar suas vidas. De repente, ele começou a tirar as roupas velhas. Primeiro o casaco rasgado, depois a camisa puída. Por baixo, uma camisa azul impecável. Ele passou as mãos pelo cabelo, retirando parte da sujeira falsa que usara como disfarce. Então, olhou ao redor e abriu um sorriso. Os primeiros funcionários a notá-lo arregalaram os olhos. O que? Não pode ser. O silêncio na loja foi quebrado pelo murmúrio crescente dos funcionários, que começavam a perceber o que estava acontecendo. Luciano Hang se revelou por completo, cruzou os braços e disse, com a voz firme e emocionada: "Sim, sou eu." A loja parou. Todos ficaram boquiabertos. A funcionária que lhe deu comida levou as mãos à boca, incrédula. O jovem que pagou pela camisa piscava repetidamente, tentando entender o que estava acontecendo. "Vocês passaram no meu teste", continuou Luciano. "Eu queria saber se os valores que eu tanto prego dentro da Havan eram vividos no dia a dia pelos meus funcionários. Queria saber se tratam as pessoas com respeito, se têm empatia, se realmente são diferentes." Ele respirou fundo e olhou para cada um deles. "E vocês me mostraram que sim. Que aqui dentro eu não tenho apenas trabalhadores. Eu tenho seres humanos incríveis." Os funcionários ainda estavam chocados. Alguns sorriram, outros pareciam prestes a chorar. Luciano então virou-se para a supervisora. "Você fez o que precisava fazer. Manteve as regras, mas com respeito." A mulher sorriu aliviada. Ele então apontou para o segurança. "Você poderia ter me expulsado no momento em que entrei, mas escolheu me tratar com dignidade. Isso mostra que entende o verdadeiro valor do que fazemos aqui." O segurança assentiu, emocionado. Depois, voltou-se para a funcionária que lhe deu o pão. "Você..." Ela engoliu em seco. "Foi além do que qualquer pessoa esperaria. Você viu um estranho precisando de ajuda e deu a ele algo que era seu." Ela baixou a cabeça, sem saber como reagir. "E você..." continuou ele, olhando para o jovem que pagou pela camisa. "Provou que a generosidade ainda existe. Você usou seu próprio dinheiro para ajudar alguém que achava que nunca poderia lhe retribuir. Isso é algo raro." O jovem sorriu timidamente, sem palavras. Luciano então olhou para todos os funcionários da loja e levantou os braços. "Vocês representam exatamente aquilo que eu quero para a Havan. Pessoas trabalhadoras, honestas e, acima de tudo, humanas." O silêncio foi rompido por aplausos espontâneos. Clientes e funcionários começaram a bater palmas, alguns até assobiando e comemorando. Mas Hang não havia terminado. Ele ergueu a mão para silenciar a multidão e então fez um anúncio que ninguém esperava. "Como forma de reconhecimento pelo que fizeram hoje, eu vou promover cada um de vocês." Um novo burburinho tomou conta do ambiente. Alguns funcionários se entreolharam, incrédulos. "A funcionária que me deu o pão. A partir de hoje, você será líder de equipe." Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. "O segurança que me tratou com dignidade. Você será promovido a supervisor da segurança da loja." O segurança arregalou os olhos, balançando a cabeça sem acreditar. "E você, meu jovem?" disse ele ao rapaz que pagou pela camisa. "A partir de hoje, será subgerente da loja." O rapaz abriu um sorriso imenso, enquanto os colegas o parabenizavam. Luciano então abriu os braços e finalizou. "O que vocês fizeram aqui hoje não foi só um gesto de bondade. Foi a prova de que nesta empresa temos as pessoas certas nos lugares certos. E é por isso que a Havan cresce e continuará crescendo." Os aplausos recomeçaram, agora mais intensos do que nunca. Os funcionários vibravam, abraçando-se, comemorando as promoções. Os clientes assistiam à cena com admiração, tirando fotos e filmando o momento histórico. Luciano Hang, ainda com um sorriso satisfeito no rosto, subiu em uma cadeira e ergueu a voz uma última vez. "Essa é a Havan. Essa é a nossa gente."
Esse é o Brasil que eu acredito. O público explodiu em mais aplausos. Funcionários, clientes, até mesmo curiosos que passavam pela loja, celebravam aquele momento inesquecível. Luciano desceu da cadeira, olhou para sua equipe e, com um brilho nos olhos, disse: "Agora, voltemos ao trabalho, mas com ainda mais orgulho do que antes." A loja retornou à sua rotina, mas agora com uma energia diferente no ar. Cada funcionário carregava consigo um novo orgulho, uma nova motivação. E Luciano Hang sabia que aquele havia sido um dos momentos mais marcantes da sua vida.